Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Entrei no ar e não percebi. Esse é o Vida Inteligente, um bom dia a todos. E hoje nós vamos ter um assunto legal. Todo mundo fala sobre, nossa senhora, que eu já tenho ouvido há 7 décadas, né? Autotransformação. A gente fala autotransformação. Para alguns, eles falam, não, meu carro precisa de transformação mesmo, meu auto precisa de transformação, já está velho, tudo isso aqui. A gente fala de mudança interior, essas coisas. Quando eu falava sobre reforma íntima, eu ouvia tudo quanto é tipo de absurdo de gozação também. Enfim, o ser humano é um gozador, né? Gozador. É um ser ainda em formação, né? O ser humano está se desenvolvendo ainda, mas é um gozador. Isso é uma boa característica, né? Se ela crescer bem, é muito melhor do que ser mal, ser ruim, fazer coisas ruins, né? Então é isso. E hoje nós vamos falar sobre isso, autotransformação. O que é isso? O que vem a ser isso? Isso é um bicho de 7 cabeças? Isso é difícil? Se come? Se compra? Como se faz? Então é isso que nós vamos falar. E eu estou aqui com meu amigo e irmão René Monterrey para a gente falar sobre isso. E aí, René, como é que você está? Tudo bem? Oi, Grego, tudo jóia, tudo bem e você? Tudo Eu estou tranquilo? jóia, vamos tocando, né? O fato da gente estar aqui podendo bater papo, estar vivo, respirando, né, com saúde, só pode estar tudo bem, né? Tem gente que tem Já isso. acaba sendo uma grande coisa, né? Claro, tem gente que tem isso tudo e não percebe que tem, né? Fazer o quê? Cada um é cada um. Então, me diz uma coisa aí. Autotransformação. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Deve ser, porque milhares de livros, milhares de palestras, milhares de lives e toda essa coisa, e continua se falando, né? Porque enquanto continua se falando, é porque a autotransformação não ocorreu, que a partir do momento que ela ocorrer, ela é sublimada e acabou, ninguém mais fala nisso, que Isso. já é. Não, não é? É verdade ou não é? Então vai, toca aí. É a grande questão, né? A hora que acontecer, ninguém mais precisa disso, né? Claro, E o pô. mercado precisa sobreviver, né? É isso aí. É verdade. Então já começa por aí, né? Nem sempre, talvez, tudo aquilo que eles prometem, tudo aquilo que eles vendem, acaba promovendo verdadeiramente essa chamada autotransformação, né? Quando a gente começa a estudar as questões ocultas, etc., né? Acredito que, a princípio, o primeiro impulso seja a gente procurar progresso, crescimento, né? Entre outras coisas. Depois a gente descobre, né, que existem 3 etapas para isso, uma chamada transformação, outra chamada superação, e outra é a metástase, né? Quando após esses 2 degraus serem pisados, então aí sim, efetivamente, tudo isso teria acontecido. Mas o que acontece? Quando a gente fala, então, em auto qualquer coisa, né, eu não acredito que exista, porque assim, né, a gente, eu vou me, sei lá, eu vou me autoafirmar, eu vou me autoconhecer, eu vou autoevoluir, alguma coisa desse tipo. Não é auto verdadeiramente, né? Talvez esse auto seja a minha vontade, né? Ou o meu desejo, porque na verdade eu vou precisar de um fator externo para que isso aconteça. Eu vou precisar de uma provocação externa. Então, a partir dessa provocação, sim, é que esse processo ele vai acabar acontecendo. Essa provocação pode ser um conhecimento, ela pode ser uma leitura, ela pode ser algum tipo de problema que eu passo, sabe? Mas sempre existe um fator externo a provocar esse tipo de movimento na gente, né? Por isso ele não é auto assim, eu vou falar assim, eu vou me autotransformar, eu fico sentado, né, Isso. e E o sozinho milagre isso vai acontece. acontecer, né? É uma coisa que, né, se alguém promete esse tipo de coisa que eu vou ler um livro qualquer e vou ficar me autotransformando, é mentira, porque a coisa não é assim. O que acaba acontecendo é que essa provocação externa não é uma provocação qualquer também. É uma provocação que ela, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ela não nos vai provocar desconforto, inquietação, alguma coisa que vai obrigar a gente a rever
as nossas questões, a rever as nossas crenças, obrigar a gente a rever as nossas intenções perante tudo aquilo, sabe? Porque, né, caso contrário, não está havendo autotransformação ou transformação. Porque se alguma coisa está vindo de acordo com aquilo que a gente espera, o que acaba acontecendo é que ela só está reforçando aquilo que nós verdadeiramente somos. Então, esse processo de transformação, na verdade, ele acaba não acontecendo. A gente só se transforma a partir de, talvez, de decepções, de desilusões, de crises e coisas desse tipo. Né? A gente vê a história da humanidade, se a humanidade ela ficasse estagnada num paraíso, onde a gente tem, né, não nos falta nada, etc., né? O que acaba acontecendo é que essa humanidade não evoluiria. Né? Porque a gente precisa desse atrito. A gente tem uma tendência a ficar onde a gente está. A gente tem uma tendência a ficar preso no nosso ego inferior, nos nossos valores, nas nossas questões, e ficar reforçando aquilo. Tá, isso e não transforma ninguém, sabe? Então, o que acaba acontecendo? Né? A gente vai ver, por exemplo, os mestres, né? Vamos falar aí dessa questão de inesperado. A gente vê Jesus, por exemplo. Jesus ele vai estudar lá na Índia, no Tibete, ele vai voltar fazendo curas, ele vai voltar falando de amor, de paz, de compreensão, etc. E o que vai acabar acontecendo, ele vai encontrar exatamente o oposto aqui. Né? Aquele mundo que ele prega, aquele mundo que ele fala, etc., vai acabar, na verdade, não acontecendo, e aqui ele vai encontrar apenas o quê? A incompreensão, a dor, o sofrimento e coisas desse tipo. Né? Aqui você atribui à humanidade ter todas essas coisas que você acabou de citar. Quer dizer, ele vai, se transforma, faz um estudo, fica 13 anos, sei lá quanto, 33 anos ali, dos 13 aos 30 que foi, dizem que é a ausência. E o que você acha? Ele se transforma, por que a humanidade tem essa dificuldade? Ela precisaria também sofrer uma iniciação? Como é que fica esse então, agora me diz, né? Eu acredito, né, que o processo é exatamente... será que ele se transformou nesse período? Ou a transformação dele realmente vai ocorrer no momento em que ele vai se chocar com a realidade do mundo? Por isso, exatamente, essa que é a formulação. Né? Essa que acaba sendo a questão. Né? Então, dentro do mito, né? A gente fala essa história do Jesus como sendo um mito, dentro do mito cristão, na verdade, a grande alquimia de alma dele vai acontecer no momento da crucificação. Aquele é o grande momento dele. É um simbolismo, né? Bonito, né? Isso é um simbolismo. Isso, né? É quando ele assume, né? A consciência dele plena, né? Ela vai acontecer exatamente naquele momento. Quando a gente pega a história do Buda, por exemplo, né? O Buda, ele então vai ser rico, ele vai estar num palácio, ele vai ter tudo de bom para ele, né? Ele vai ter as mais belas escravas, né? Só vai ter gente jovem, bonita em torno dele, ele só vai ver riqueza, né? Porque o pai decide que ele só vai ver coisas boas, já que ele era um ser iluminado, né? E o que acaba acontecendo é que o Buda ele começa o processo dele quando ele encontra a miséria, quando ele encontra o sofrimento, quando ele encontra a morte, quando ele encontra nada daquilo, né, que fazia parte do universo dele. Isso. Né? É a partir desse momento, quando ele se choca com algo, né, e completamente inesperado, que ele começa o processo de transformação dele. Caso contrário, né, o Cristo, por exemplo, se ele não tivesse passado pela questão que passou lá do julgamento, a crucificação, etc., ele não teria sido Cristo. Caso contrário, o Buda, que passou por essa crise em função do sofrimento, da miséria, né, de tudo aquilo que ele vai encontrar, contrário ao que ele esperava, ele talvez não teria se iluminado. Porque o que acaba acontecendo, então, a gente precisa entender que quando a gente vai procurar um caminho espiritual, seja lá onde for, a gente vai
necessariamente se chocar com aquilo que a gente vai ver. Sabe? Por quê? Né? Porque é necessário que isso aconteça, porque essa religião, esse grupo, essa coisa toda que está por trás disso, que a gente está procurando, na verdade, se ele for verdadeiro, ele vai ser o agente desse atrito, ele vai ser o agente desse incômodo, ele vai ser o agente desse sentimento de incapacidade perante algo. Sabe, o que acaba acontecendo, acaba sendo fundamental. Sabe, estou falando isso dentro da minha experiência, né? Dentro da minha experiência, 90% do que eu aprendi é pela decepção, pela frustração, pela desilusão, etc., né? Do que propriamente por aquilo que deu certo, aquilo que foi exatamente como eu esperava, ou coisas assim. Você... Os antigos diziam para nós assim, olha, quando tudo começa a acontecer ao contrário do que você espera, é porque aí a coisa está boa. Né? Por quê? Né? Porque eu preciso ficar incômodo dentro de tudo isso. Agora, a grande questão, eu não posso, por exemplo, o grande conflito, eu não posso ver alguma coisa que me incomoda, né? Eu não posso pegar aquilo e julgar como sendo uma verdade absoluta só porque faz parte de uma, sei lá, de um grupo, de alguma coisa, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso nunca agredir o meu eu interior, né? Mas eu sou obrigado a me questionar. Eu sou obrigado a me questionar, e nesse questionamento, nesse incômodo, nessa coisa, nessa frustração, sabe? Tudo isso que acaba acontecendo, né? Nesse momento, sim, a gente está começando a se transformar. Deixa eu te falar uma coisa. Momento em que a gente, o despertar, infelizmente, ele passa por essa etapa. Diga. Você trabalha, eu não estou fazendo merchandising para você, não. Eu sei que você trabalha com astrologia, é um estudioso dedicado, é uma pessoa séria, e você conversa com muitas pessoas, né? E você ajuda essas pessoas, é óbvio. Talvez elas não percebam, mas é óbvio que você ajuda, porque se é um fator externo sempre que dá o gatilho da nossa autotransformação, você ajuda essas pessoas. Como é que você vê a assimilação disso? Porque muita gente é influenciável, por exemplo. Ah, porque eu confio no René, o René tem cabelo branco, o René é experiente, então tudo que ele falar é lei, né? Que não deve ser assim a coisa, né? Porque Com certeza. Você tem que buscar a sua coisa. Então, a pergunta é, como é que as pessoas recebem isso, essas informações que você busca através de uma ciência, né? Eu considero a astrologia uma ciência. É uma coisa que você pode estar lá, os astros estão ali, a interpretação está ali. Você, ao fazer isso, você está se transformando também? Também. Tá? O que acaba acontecendo, né, Grego? A astrologia, por exemplo, né? Então, às vezes as pessoas elas vêm assim, é tudo grandioso, né? Eu quero saber minha missão perante o mundo, isso, etc., né? Faz parte, né, da nossa questão, né? Nossa questão humana. Mas o que acaba acontecendo, né, o que a gente precisa entender, uma vez chegou uma pessoa, nunca acabou não marcando leitura, porque assim, ele era descendente disso, ele era descendente daquilo, escola de magos, não sei o quê, sabe? Ele era tudo, né? E eu falei para ele assim, olha, é o seguinte, aqui, dentro da minha leitura, eu não vou falar das suas grandezas, eu vou falar daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa melhorar, daquilo que você precisa mudar, né? Então, veja lá, se te interessa isso, né? Então, você me procura e acabou não procurando, né? O que acaba acontecendo, né? Porque, né, a questão verdadeira, ela vai lá colocar o dedo na nossa ferida. Sabe, ela é interessante, porque ela vai mostrar todo o nosso mecanismo, como que a gente reage perante aquela ferida, né? Então, a gente vai ter várias maneiras de reagir, né? Isso vai depender de pessoa para pessoa, né? Mas a finalidade é a gente colocar o dedo naquela ferida
e saber, olha, é aqui que é o ponto que você precisa curar. Porque, caso contrário, se você não curar isso daqui, né, você fica presa num ciclo repetitivo, né? E isso todos nós temos. Né? O que é essa ferida? Essa ferida é a nossa dor de estar aqui nesse plano. Que é alguma coisa que a gente não queria e a gente fica fugindo disso o tempo todo. Né? Quando a gente vai procurar um grupo espiritual, por exemplo, eu acredito que esse é o pecado original, tá? A gente procura um grupo espiritual para ficar só meditando, entrando em contato com coisas sublimes, etc. E aí a gente fica encantado com as coisas sublimes e fica encantado com a gente mesmo, achando que isso daí é autoconhecimento, né? Fica embebedado aí com as nossas grandezas, né? Mas isso daí, na verdade, o que acaba acontecendo é uma fuga da realidade. Não tenha dúvida. Né? Porque a gente vem para viver uma experiência objetiva, uma experiência humana, etc., né? E a gente está negando isso o tempo todo, né? Procurando essas fugas, né? Essas fugas. Eu não quero estar aqui, eu não quero estar nesse plano. As fugas então, não são um bom caminho para a autotransformação? Eu acredito que não, sabia? Eu acho que sim. ela faz parte, tá? Porque o que a gente mais faz é isso, né? Isso, o que é legal, né? Ou dorme, ou usa coisa errada, ou faz isso. São fugas, como você falou, né? Mas por quê? Para a gente não encarar o que está em nós. Quer dizer, nós queremos a autotransformação, mas, ao mesmo tempo, nós temos medo de abrir mão do desconhecido. Exatamente, né? Aí é complicado. Essas fugas, né? Essas fugas fatalmente vão nos levar para uma frustração. Não tem a dúvida. Né? O caminho ele passa primeiro por essa questão do deslumbre, né? Mas depois, na verdade, depois do deslumbre vem a frustração, né? E a partir do momento em que essa frustração ela acontece, aí sim, né? Ela vai acontecer. Né? Uma pessoa que é viciada, a gente fala de espiritualidade, mas todos os vícios, na verdade, eles são assim, né? Então, o que acaba acontecendo, por exemplo, né? Estamos falando do planeta Netuno, né? Então, por exemplo, eu vou me viciar em álcool e alguma coisa qualquer, né? Na verdade, a conta vai chegar lá na frente. Né? Uma hora eu vou descobrir o mal que aquilo me fez. Eu vou me tornar fanático em alguma coisa, a conta vai chegar lá na frente, sabe? Na minha família, tudo que eu acabei provocando à minha volta com o meu fanatismo, vai acabar se voltando contra mim. Né? Então, a gente precisa entender que realmente, né, esse deslumbre ele faz parte, né? Talvez seja a nossa motivação, nós somos infantis, ele faz parte do caminho, mas ele não é o caminho. O caminho, verdadeiramente, ele vai acontecer quando a gente começa a ficar incomodado, sabe? E aí, quando as pessoas caem fora, né, elas caem fora, elas vão procurar outra coisa que acabe reforçando aquilo que elas gostariam, etc., né? Mas saber que, na verdade, a grande questão é a gente se libertar desse nosso ego que impõe para a gente o que é certo, o que é errado, o que é espiritualidade, eu quero conhecimento e etc. Né? E a gente, na verdade, a gente entenda que as coisas elas não são dessa maneira que o nosso ego determina, né? O nosso eu estabelece, mas sim, né? Porque a gente precisa dessa trituração, né, para que a gente se reconstrua pela gente mesmo. Outro dia eu postei aqui no meu perfil que o Ocidente não teria vindo para o Oriente, o Oriente não teria vindo para o Ocidente ainda, porque realmente tudo aquilo que a gente gosta muito, principalmente nós esotéricos, assim, espiritualistas, a gente faz parte de uma escola de iniciação, inclusive, a gente tem uma atração grande pelas coisas do passado, porque a gente sente, cada um sente, não é que ninguém impôs. Claro que meter um monte de coisa para nós, goela abaixo, né? Engole aí e fica quieto. Mas, quando a gente tem acesso a essa literatura, por exemplo, a gente vê que a essência está lá. Sabe? Como é que a gente
como é que como a gente pode buscar essa essência? E ela é importante para essa autotransformação. É um instrumento, como você disse. Eu não consigo sozinho, mas se eu for buscar, pesquisar, entender o que está escrito ali, vamos dizer, é um caminho para isso. Como romper essa barreira de milhares de anos nos colocando coisas goela abaixo, modificando aqueles escritos maravilhosos, né? Dando a forma pessoal de cada um, de cada tradutor, de cada entendedor. É complicado mesmo, né, René? Isso é que parece que nós estamos aqui num cirquinho mesmo. Porque não é possível. É complicado, né? Porque o conhecimento, todo conhecimento que os mestres acabam deixando, né? Eles, no final, eles acabam, parece que eles vão virar o contrário daquilo que foi deixado, porque eles começam a servir interesses, né? Interesses financeiros, interesses de poder, políticos, interesses diversos, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eles acabam acontecendo, então eles vão sendo deturpados, sabe? Eles vão ficando na mão de grupos, né? Por exemplo, a gente volta para a questão do Cristo, né? A gente vai ter lá a Igreja Católica, né? Poxa, o Cristo vem dando uma mensagem de amor, de empatia, de compreensão, né? Dele vai sair uma igreja terrível, uma igreja intolerante, inquisidora, né? Que ainda vai usar aquilo que ele deixou, né? Para se justificar. Né? Eu acredito também, quando a gente está falando aí da questão dos muçulmanos, etc., né? Não acredito que o Maomé ele tenha vindo para fazer um trabalho semelhante ao que os seguidores dele estão fazendo. Né? A intenção do Maomé, na verdade, era unir novamente o cristianismo e o judaísmo, né? Para que tudo aquilo que tivesse sido deturpado através das traduções ele fosse eliminado e a gente ficasse com a essência verdadeira, né? E o que acaba acontecendo como resultado disso a gente acaba vendo aí, né? Então parece, né, que eu acredito que faz parte do processo essa coisa toda, mas exatamente para que a gente se triture, sabe? Eu preciso entrar na essência da questão. Mas para eu entrar na essência da questão, eu preciso estar despojado de toda essa racionalidade que se cria, essas coisas que a gente espera, que a gente imagina, né? Tudo isso daí são criações, né, que a gente acabou recebendo, é claro, né, com o nome de isso é evolução, isso é espiritualidade, isso é crescimento, etc., né? Mas que, na verdade, a gente precisa destruir tudo isso para a gente entender o que verdadeiramente está lá atrás. É o papel do Shiva, né? Destruir para dar lugar para o novo. E isso a gente tem que fazer com a gente mesmo, Grego. Claro, claro. Né? Eu só vou conseguir enxergar o fora a partir do momento que eu fizer um trabalho dentro de mim, né? E esse trabalho dentro da gente, que é um trabalho de jogar fora tudo aquilo que nos serve, é um trabalho extremamente doloroso, sabe? Eu tenho que ficar só com o essencial, mais nada, né? A partir do momento que eu tenho o essencial, aí eu começo a ver o essencial em tudo, né? Sem aquelas máscaras, aquelas coisas todas, né? Mas para isso eu tenho que estar num despojamento interior muito grande, inclusive de mim mesmo, das minhas questões personalísticas, dos meus anseios. Mas você não consegue isso por um passe de mágica. Isso que é interessante. Não consegue. Você não vai fazer E a partir do momento que você se prepara, nossa senhora, a melhor coisa é quem conhece mais o René do que ele próprio, né? Ninguém. E acho que nem eu mesmo. Né? Então, exatamente. Então, eu acho bacana porque como eu estou diferente, vamos dizer, né? Então, hoje eu já vejo as mesmas coisas que eu via, mas com outros olhos. É exatamente sim. Você tem que ter um preparo, para poder dar um segmento, vamos dizer, a todo esse desenvolvimento que você está falando. É interessante você próprio notar que você está se transformando. Porque tem coisas hoje que eu abri mão, tem coisas hoje que eu já aceito, tem coisas... Então, é bacana você perceber isso. E isso é uma mente aberta, tirar aquela viseira
E se permitir. E tem que ser muito sincero para consigo mesmo. Né? Com certeza. Muito autocrítico, muito sincero para consigo mesmo. Né? Isso é fundamental, né, Grego? A gente sabe realmente que a gente não é tudo aquilo que fala, a gente sabe verdadeiramente que a gente não está com essa bola toda, a gente sabe quando a gente está mentindo, quando a gente está forçando a barra para alguma coisa, né? Claro. Né? A gente sabe disso, sabe? Então, é preciso que a gente tenha consciência de tudo isso, né? Caso contrário, aí a gente volta para a questão do torpor, né? Caso contrário, que a gente procure alguma coisa que fique enaltecendo essa figura que a gente gostaria de ser, né? Que a gente gostaria que o mundo visse, né? Nossa, isso daí a gente está pegando o caminho completamente oposto daquilo que deveria ser. Né? Por quê? Né? Porque é interessante quando a gente vê uma mapa astral que essa questão ela aparece. Sabe, ela vai dizer assim, você teve um potencial espiritual que você desenvolveu, etc., mas você não aplicou. O que você fez com aquilo? Né? Você foi uma pessoa que só pensou em você foi uma pessoa que se sentiu vaidosa por aquilo que conquistou, etc. Né? Agora vem a conta. E a conta, ela é bastante interessante, porque essa conta, Grego, ela vai te cobrar uma espiritualidade, mas ela vai te cobrar uma espiritualidade no seguinte sentido: você vem agora para praticar, sabe? Não é mais uma espiritualidade onde você fica lendo livro, você fica estudando, etc. Sabe assim? De repente, você numa vida passada você ficou trancado no mosteiro. Claro. Você até pela renúncia ao mundo e etc. Você até atingiu um grau de espiritualidade, né? Mas o que você fez com aquilo? Sabe, para que serve a espiritualidade? É para a gente mesmo? Para a gente chegar no nirvana e ficar lá? Não, né? A espiritualidade ela tem que ser aplicada, ela tem que ser colocada no mundo. Caso contrário, ela não tem sentido nenhum. Ela é pura fuga, né? Ela é puro egoísmo, ela é avareza. Quando eu tenho um conhecimento oculto que ninguém pode ter, mas eu faço questão de dizer para os outros que eu tenho, só para eu me sentir importante. Né? Isso daí é avareza, sabe? É o rico que tem lá um baú de madeira cheio de moedas enterrado debaixo de uma árvore e diz para todo mundo que tem aquilo, mas aquilo não serve para nada, nem para ele, nem para os outros. Você acabou de dizer que a gente tem uma frase que a gente conhece muito bem, que é o atniat niatat, né? A gente fala, mas não vive isso, caramba, né? Exatamente, né? Não é, pô. Exatamente. O uno no todo e o todo no uno. Tem essa coisa, o egoísmo. Eu penso em mim, que não sei o que, vou pensar em mim aqui, depois o resto deixa para depois. Então, eu estou me iluminando, né? Aí as pessoas falam assim, é nós e a humanidade, né? É verdade. Olha só, nós e a humanidade. Oh, né? Nós, né? União, etc., é para nós, né? A humanidade é a humanidade, né? Então, o que acaba acontecendo, né, Grego? A gente percebe essas coisas, né? Então, essa pessoa, ela vem para praticar. Sabe aquela história? Eu acho super bonita essa frase do professor Henrique: diante do altar de Deus está o altar da humanidade, né? E a gente não chega a Deus sem antes servir a humanidade, né? Então, não adianta você querer um atalho para se iluminar. Não, cara, você tem que agir, você tem que trabalhar, você tem que ter empatia, ter compreensão, ter doação, perseverança, né? Tolerância. Todo esse tipo de coisa, sim, é necessário que a gente tenha. É necessário que a gente tenha uma atitude perante o mundo exemplar, né? Mas uma atitude, aquela história, o frasco de perfume desarrolhado, né? Por onde a gente passa, a gente vai espalhando aquela fragrância, né? Mas essa atitude, ela tem que ser verdadeira. Ela tem que vir de dentro mesmo, né? Se eu estou tendo uma atitude desse tipo forçado, né? Porque eu quero mostrar que eu conheci, que eu li, que eu sei, etc., sabe? A fragrância que está sendo espalhada
é a fragrância da mentira, é a fragrância da falsidade, Exato, exato, né? exato. E eu acabo despertando isso à minha volta, né? E os narizes estão ficando cada vez mais sensíveis, né? Isso, As pessoas estão exatamente, né? sabendo o que elas estão É, é. cheirando, vamos dizer hoje. Né, Grego? E aí, então, as pessoas elas imaginam que elas estão fazendo alguma coisa nesse sentido para a humanidade, só pela presença delas, etc., né? E, na verdade, elas estão criando um karma terrível, né? Que depois, nas vidas seguintes, elas vão ter que consertar aquilo, né? Elas vão ter que refazer, né, essa coisa que elas acabaram fazendo. Né? Por quê? Porque não agiram baseados na própria essência, ou não procuraram a essência, ou se procuraram e encontraram alguma coisa, usaram aquilo para enaltecer a própria personalidade, etc., né? O que acaba acontecendo é que o trabalho perante o mundo deixou de ser feito, sabe? Então, e a gente precisa entender que o trabalho é para o mundo. A espiritualidade de um grupo, etc., é pro mundo, não é para aquele grupo. Né? O Exato. Avatar ele se manifesta para a humanidade, ele não se manifesta para um grupo, ele não é propriedade de meia dúzia. É fundamental entender tudo isso, né? Ah, mas eu não aceito isso, eu quero ser o queridinho do Avatar, eu quero ser o que está mais próximo dele, sabe? Ah, então você precisa realmente olhar para dentro de você e entender o quão egoísta você está sendo, o quão o sentimento de superioridade perante os outros você não está alimentando, né? Porque realmente isso daí acaba te afastando cada vez mais daquilo que verdadeiramente seria, né, o fruto, né, de toda essa busca. Volto, né, o fruto de toda essa busca é despojamento. Mas aí é que está. Essa questão, outro dia eu estava conversando, um dia desse aqui, com o meu neto, ele resolveu conversar comigo, tem 19 anos, né? E ele falou, vô, você não sei o quê, eu vejo que você está descontente com um monte de coisas e tal, mas você está deixando um legado e tal, tal, tal. Eu não quero nem saber de legado. Para mim não interessa legado. Entendeu? Se interessa enquanto eu estou aqui, podendo fazer alguma coisa. Se amanhã eu vou ter nome de rua, não estou nem aí para ter nome de rua. O nome de rua, mas é verdade, é o jeito que muita gente quer ter. Ah, póstumo, quando morreu, todo ele é santa, tudo isso aqui. Eu quero ficar tranquilo comigo mesmo e deixar esse negócio de legado, de deixar o meu nome escrito em algum lugar, conversa fiada. Esse é o verdadeiro, vamos dizer, não que eu seja absolutamente alguma coisa, eu sou parte do quebra-cabeça, né? Mas esse negócio de achar que o meu nome vai ficar, eu quero fazer a minha parte, como fazia meu querido amigo e irmão, o Alvin Schroeder. O Alvin Schroeder só vivia para isso, rapaz. Ele não queria nome em lugar nenhum. Eu quis fazer entrevista com ele, não quero entrevista, coisa nenhuma. Entendeu? Era um cara que ficava se dedicando diuturnamente à obra, ao universo. Isso é trabalhar. Então, ele deixa saudade. O legado dele, o legado que a gente deixa é exatamente deixar um exemplo. O René era isso, o Grego era aquilo, o fulano, mas não essas coisas de alimentar o ego. É a satisfação de você ter feito, mesmo sem você saber o que você está fazendo. É horrível, né, Grego? Horrível alimentar seguidores, né? Pelo amor de Deus, né? Isso daí é um castigo, isso é um karma, né? Isso não é sabe o que a gente está fazendo? Não tem certeza de nada, rapaz. Nada. Então, sabe, tem que pensar pequeno mesmo. Tem que pensar pequeno, tem que ter humildade. Para ter humildade. E isso que você falou é interessante, né? Porque o não ter certeza de nada é a melhor coisa, sabe? A partir do momento que a gente começa a ter certeza de alguma coisa, é a pior coisa que existe para alguém. É verdade. Aí você está estagnado, aí você está engolido, aí você está cristalizado, sabe? A certeza é uma coisa assim que paralisa a gente, né? Porque, na verdade, não existe a certeza de nada. Não. Né? Se a gente está procurando a certeza em algum lugar, alguma coisa, então a gente está errado, porque não você é já isso. Morreu. Se você não tem mais nada, já morreu. A gente tem que estar
tem que estar com o movimento interior, né, acontecendo o tempo todo, o que acaba sendo bastante rico e é bastante necessário. Né? A gente está dentro de um processo evolutivo e esse processo ele exige movimento o tempo todo. Quando eu tenho certeza de alguma coisa, eu coloco uma pedra naquilo, Isso. Né? E passo a considerar aquilo como alguma coisa imutável, e não existe nada imutável dentro do universo, nada imutável dentro da manifestação. Né? Tudo está em constante movimento, né? Faz parte do próprio processo evolutivo. Quando a gente... Eu fui muito feliz, você falou do Alvin, né? Eu conheci uma série de Alvins, né? O que era interessante é que eles eram de uma extrema simplicidade, sabe? Uma extrema simplicidade, né? A gente realmente só ia perceber a grandeza que havia por trás deles, né? Deve ter De conhecido repente, muito, pela referência dos outros e nunca deles mesmos. Isso. Sabe, assim, tá? Então, de repente, por exemplo, tinha um irmão nosso lá, o Samuel, né? O Samuel, a gente olhava pro Samuel, né? Uma pessoa assim extremamente comum, quieto no canto dele, etc, né? Um senhor negro, gordão assim, ele tinha uma unha encravada, então por conta disso ele estava sempre um pé com sapato e um pé de chinelo, sabe? Sabe, não abria a boca para nada, assim, quietinho no canto dele, né? De repente, um dia lá, a gente soube que ele tinha sido a única pessoa dentro lá das questões da Sociedade Teosófica, né? Da STB, que havia conquistado o adeptado. Né? Então, ele era o único adepto, sabe? Né? Que tinha sido Eliphas Levi, o pintor Rafael, etc. Né? Depois vamos descobrir o que estava por trás daquela pessoa, né? Que, na verdade, ele passava completamente despercebido em tudo aquilo. Sabe? Por quê? Né? Porque ele não estava interessado em reconhecimento, em nada, porque ele já é tudo aquilo. Sabe? Então, ele não precisa do reconhecimento do outro para se sentir alguma coisa. Né? Ele já é aquilo. Né? E assim como ele, muitos que eu conheci. Sabe? Eles simplesmente eles eram. Sabe? Se eu sei que eu sou uma coisa, sabe? Eu não estou aí pensando no reconhecimento, na opinião do outro e coisas desse tipo. Né? Eu estou em paz comigo e com a minha consciência. Né? E o que acaba acontecendo é que a gente percebe o contrário, né? As pessoas querendo mostrar para os outros que são alguma coisa. Ah, falou né? tudo. Né? Aí você começa. Isso não é. Né? Essa pessoa. É complicado porque o conhecimento, às vezes a gente pensa que ele vai autotransformação, né? Mas esse é a positiva e a negativa, tá? Porque a negativa, na verdade, a pessoa ela vai enaltecendo essas coisas egóicas todas. Né? Você fala para a pessoa bom dia, aí ele começa, não, porque bom significa não sei o quê, dia significa aquela coisa, começa a puxar palavras em sânscrito, não sei o quê, nossa, eu só falei bom dia. Né? E aquela pessoa te despeja aquele caminhão, assim, para mostrar que ela tem conhecimento, né? Que ela tem informação. Nossa, isso daí, assim, só mostra o quanto que ele está longe, né? René, daquilo que verdadeiramente deveria ser. Mas é complicado isso, porque a gente vê que aí a gente começa, né, essas questões de autotransformação, que você falou no início, né? Mas as pessoas parecem que elas buscam exatamente isso, né? Porque é isso que vende, né? Isso que acaba sendo um produto que as pessoas, de uma certa maneira, procuram. Mas eu estou preocupado com esse vazio. Eu não tenho que coisa. estar preocupado com nada, né? Eu não tenho que estar preocupado com nada, mas eu estou preocupado cada dia mais com esse vazio, com esse pão e circo que nós estamos vivendo. Eu não estou tendo capacidade de entender esse processo. Esse negócio de você me dizer, ou qualquer pessoa vir me dizer, olha, é a pororoca do novo ciclo, esse encontro do velho com o novo, sabe? Mas eu não consigo conceber isso. Eu acho que poderia ser bem diferente. Eu jamais posso aceitar coisas que firam aquela base, aquela formação que eu tive, né? A ética, a lógica, a honestidade, a fraternidade, tudo.
apesar de que, como você disse, nenhum de nós é santo. Quantos erros cometemos e continuamos cometendo? Agora, René, você que é da velha guarda, digamos assim, nós temos quase a mesma faixa etária, a gente tem exemplos, nós temos muitos exemplos, os quais nós seguimos esses exemplos. Citamos algumas pessoas, e eu tenho o prazer de ter dito que eu convivi com essas pessoas, um monte de pessoas, das mais nobres às mais humildes, como você disse, né? Mas a nobreza delas está no, não o cargo que elas ocupam, né? Mas o que elas são. Isso, é. Onde estão essas pessoas, René? Onde estão essas pessoas? Você ri, né? Eu dou risada, porque a impressão que eu tenho, Grego, a impressão que eu tenho é que a gente agora está jogado exatamente nessa essa coisa ruim, nesse desconforto, nesse. Né, a gente dá risada, mas não está fácil o que a gente está passando. Né? Me dê referências hoje, me dê referências. 5% das referências que nós tínhamos, não temos. Eu não tenho. Eu não tenho. Estou aqui dizendo. Não tem. A gente está completamente perdido, né? Não tem nada do lado de fora, absolutamente nada. Né? A gente sendo obrigado, então, dentro dessa frustração, né? desse mal-estar que a gente tem do lado de fora, obrigado a olhar para dentro e ficar se questionando, se remoendo, né? Cada valor, mas será que isso é isso mesmo? Será que isso que eu acreditei é verdade? Mas por que foi isso? A gente obrigatoriamente acaba entrando nesse processo. Se o fator nesse processo terrível, né? Essa é uma trituração onde a gente vai se sentindo cada vez mais perdido. Se a tua autotransformação depende dos gatilhos de terceiros, o que eu posso esperar da minha autotransformação? Então, agora, né? Mas o que você está vendo, né, Grego, isso que você está vivendo, né, é uma autotransformação profunda, né? Mas você só vai entender quando chega mais adiante, talvez, quando as respostas para tudo isso elas começam a aparecer. Né? Estou falando você, estou falando eu, estou falando a humanidade como um todo, né? Essas coisas horríveis que a gente está vendo, né? Que não tem nome, né? Tudo em função do dinheiro, do poder e etc. Tudo sendo deturpado, né? Então a gente, poxa, mas o que valeu tudo isso que eu acreditei, a educação que eu tive, os meus valores, os meus princípios, né? Sabe? Eles vão ser o suporte para eu passar por tudo isso. É aquela história do Ulisses, que ele vai ficar amarrado no mastro, né, dentro aquele mar revolto, aquelas sereias cantando, e aqueles que caíam no canto da sereia, eles eram devorados, né? Eu acredito que a gente está exatamente numa situação assim, sabe? Esses princípios, essa nossa crença, esses nossos valores, é esse mastro no qual a gente insiste em ficar amarrado, né? Mesmo assim com os olhos vendados e etc., né? Para não se deixar seduzir pelas coisas que estão do lado de fora, né? Mas isso daí acaba sendo verdadeiramente a nossa âncora com o nosso mundo interior, né? Com nossa mônada, etc. Né? O que é interessante, eu falei em âncora, né? Não sei se você sabe, né? O símbolo de Maitreya é a âncora. Né? Não sabia, não. É a âncora, porque a âncora de ponta cabeça ela se assemelha a um coração, tá? E âncora também está ligada à questão de Agartha, também. Sim, ela né? E a questão de barca, e Agartha também a questão de barca. Do Maitreya, não sabia da âncora. Isso, tá? É interessante, né? Pouca gente sabe isso, né? Eu não sabia, confesso. Então, o que acaba sendo interessante, Grego, sabe, hoje, né? Esses nossos valores, esses nossos princípios, né? Você vê que são valores e princípios, deixa eu explicar bem, né? Não é, eu acho bonito, eu gosto, etc. Né? Não, são valores e princípios assim, eles estão acima da gente, né? Os princípios de honestidade, os princípios de verdade, etc., né? Eles estão acima da gente, né? Já que a gente, em função deles, a gente se obriga a ser, né? A fazer parte daqueles princípios mesmo.
né? A gente se obriga a assimilar aquilo, mesmo se impondo muitas vezes, né? Autossermões, né? Mas Sim. eles estão acima das nossas questões personalísticas, né? Então, isso que verdadeiramente eu falo, né? Então, sim, esses princípios, eles são as nossas âncoras, né? E eles são aquilo que precisa ser preservado. Sabe, eu vejo assim, hoje, o que me segura? Sabe, o que me segura é o que eu vivi. Sabe, as pessoas que eu conheci, os momentos que eu conheci, Com né? certeza. Isso daí me alimenta, sabe? Mas não existe mais nada disso do lado de fora. Né? O lado de fora parece que está completamente oposto de tudo isso, né? Mas é muito complicado, né? Porque aí a Nós gente vive temos alguma coisa. parâmetros, né, Renê? Nós temos parâmetros para comparar. Isso, Nós vivemos uma época que é totalmente diferente da de hoje. é, E é. não é modernidade isso. Isso aí é coisa ética, é coisa que a gente vem, seja lá de onde for que você está falando, é espiritualidade, vem do Então. céu, vem disso da mônada, vem seja do escambau, vamos falar assim, para ficar. Mas, pô, isso aí está impresso na gente. Hoje a gente vê que nada disso que veio impresso na gente tá se É. reproduzindo aqui. É Aí o cara. engraçado, né? Eu Perfeito. vejo, por exemplo, minhas experiências espirituais, né? Graças a Deus, eu me sinto privilegiado pelo que eu vi, pelo que eu conheci, pelo Aí é que eu que tá. vivi, né? É isso que eu digo, Né? parâmetro. Você tem parâmetro. Mesmo assim, Grego, hoje, né? O que acaba acontecendo? Eu preciso disso para me segurar, né? Mas ao mesmo tempo, dentro da minha cabeça, mas será que foi isso mesmo? Ah, Será é. que Algumas coisas você você coloca em viu? dúvida. Alguma coisa. Será que você viu realmente o que não era? Será que Disse, isso daqui eu não penso foi igual. criação sua? Quanto eu Será me que você não questionei dessa imaginou? forma. Né? Não Foi é? É interessante. danadinho o É negócio, verdade tá? mesmo. É verdade mesmo. Você começa a negar aquilo que você percebeu, aquilo que você Muito sentiu, né? bom Você ouvir começa isso a de você. Nunca ouvi isso aí de outra pessoa, porque eu penso exatamente quantas coisas eu não coloco em questionamento. Será sim, que eu sim, vi mesmo? Era aquilo mesmo? é, Eu tenho certeza daquilo mesmo. A gente começa a se questionar. sim, sim. Né? Assim, é horrível, tá? Mas o caminho, ele passa por isso, Grego. Sabe? Você vê que você começa a negar você. Isso é bonito, né? Porque você entra num processo de questionamento onde você vai começar muitas vezes a negar aquilo que Tudo. você percebeu, aquilo que você sentiu, aquilo que você imaginou, aquilo que você Perfeito, esperava. perfeito, perfeito. Disse o conterrâneo meu, só sei que nada sei. Isso. Eu me É. convenço cada dia mais da frase dele. Isso, né? Porque quando é interessante que você está fazendo isso, você está se dissolvendo. Você está dissolvendo todas essas nossas questões egóicas, você está questionando ela, né? Questões de ego inferior, etc., né? E exatamente nessa dissolução é que reside o caminho de você encontrar com a essência verdadeira, né? Mas Mas a essa é a essência maia do verdadeira ser não tem humano. nada disso. Oi? Essa é a maia do ser humano. O ser humano Sim, vive por sim, causa dessa maia. sim, sim. A partir do momento que você acaba com ela, ferrou. É, né? Porque a essência verdadeira não tem nada a ver com isso, né? Então, eu vejo assim, por exemplo, né, essa questão de Deus e demônio, bem e mal, castigo, etc., né? Então, verdadeiramente assim, não existe isso, sabe? Já começa aí o conflito, né? A gente fala assim, a mente universal, né, o eterno, ele é neutro, né? Ele é neutro, ele é imparcial, né? Mas a gente que criou essa confusão de bem, de mal, de certo, errado, Com etc., né? certeza. Que nós acabamos sendo vítimas das nossas próprias criações, mas a gente não existe esse Deus assim que se o meu time de futebol ganha é porque Deus está a favor do meu time de Isso. futebol, né? Nem me Aí o fale. jogador É ajoelha demais. no final do jogo para dizer que Deus ajudou ele. É demais. Então Deus castigou outro por algum motivo, né? Perfeito. Não, é Né? incrível. A gente fica, né? A gente fica com essa coisa toda, né? E na verdade a gente vai trazendo nas pequeninas coisas, né? A gente vai trazendo esse tipo de comportamento sem a gente perceber, né? A gente então
e ainda bem que Deus me ajudou, não sei o quê, sabe? Assim, não é isso. Não existe essa Experimenta pessoa. falar o contrário para você ver o que acontece. Oi? Experimenta falar o contrário, né? Experimenta. É, Pô, você arruma uma encrenca danada, você fica é, marginalizado. é. Né? A gente precisa ainda de uma figura patriarcal, ou alguma coisa nesse sentido, um rei, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente precisa entender que isso é uma necessidade infantil que a gente tem, né? Porque a gente precisa ser autossuficiente espiritualmente, evolutivamente. Então não adianta, tudo que vai nos levar para a dependência de alguma coisa, na verdade, não vai fazer esse trabalho que realmente precisa ser feito de nos conectar com uma mônada, com uma fonte, alguma coisa desse tipo, né? Muito pelo contrário, né? Vai acabar nos aprisionando cada vez mais, né? Mas é nesse aprisionamento que vai acabar criando conflito, fatalmente. Esse conflito vai nos levar para as crises, essas crises vão acabar nos levando a questionamentos, e o processo de autotransformação ele começa exatamente nesse E ponto. deve ter alguém rindo pra caramba e dizendo: bem feito, rapaz. Quem mandou vocês? Bem feito, rapaz. Vocês estão no. Porque para a gente estar aqui, meu querido amigo e irmão René, olha, flor bonita, nós somos que nem aquela flor que cheira, como é que é? Carne podre, né? Não tem uma flor que. Isso, é. Puta, nós somos isso aí, rapaz. Eu vou te contar. Botaram aqui nesse planeta tudo que tem de ruim por aí no universo, com toda certeza. Porque a gente, esse conceito. E você vê a confusão, né? A confusão que a nossa mente criou. Né? Tudo isso é criação mental. Né? Tudo é criação mental. Né? A gente vê a grande confusão que a gente criou em função dessa mente, né? E desse emocional despreparado que a gente tem. Aí Né? vem os Então a gente avatares fica. aqui, a gente acaba com eles, enxota eles daqui, deixa a coisa aqui e pronto. E eu não vejo solução, não, rapaz. Não vejo. Não tem, né? A gente está no mato sem cachorro, né? Como se dizia, né? E a gente vai ter que passar por essa trituração, né? E acredito que no final disso, sim, a gente vai ter conseguido dar um grande salto em termos de humanidade, mas isso não vai ser agradável para ninguém, Para entendeu? ninguém. Para Né? ninguém. Porque a gente volta a essa autotransformação, ela pede para nós uma renúncia de uma série de coisas, ela vai ser extremamente desconfortável, né? Para todos, né? Ninguém vai escapar disso, né? Agora, né? O que eu vejo assim, por exemplo, a gente tem dois caminhos, né? Um caminho é eu ficar lutando contra isso, e o outro caminho é eu entender que isso faz parte do processo, sabe? E começar a ver as coisas do lado de fora com outros olhos, sabe? Mesmo que estejam desconfortáveis, estejam desagradáveis, etc., eu começo a ver com outros olhos. Não significa que eu deva seguir nada, não, que eu deva mudar meu padrão, etc., mas o que acaba acontecendo, a gente começa a entender que aquilo, né, está cumprindo o papel que veio para fazer. Né? E o papel verdadeiro mesmo das questões, das coisas, né? É exatamente fazer com que a gente se transforme, a gente cresça. Né? A gente vê, por exemplo, a gente tem uma tendência, falou do passado, né? A gente tem uma tendência a buscar refúgio no passado sempre. Né? Então, todas as vezes que a gente está inseguro perante o futuro, a gente vai buscar, né, referência no passado, né? Tudo bem, existe uma referência boa, né? Mas existe uma referência afetiva também, onde a gente tinha colo, a gente tinha proteção, etc. Falou tudo, né? falou tudo. E a gente acaba buscando essa também, né? Além dos valores que a gente recebeu, né? Claro. Mas a gente precisa entender, né, Grego? É aquela coisa do doar para o outro, né? A gente precisa entender, sabe, que a gente vem para dar colo, a gente vem para acolher, etc., né? E já passou o tempo, né? Já passou o tempo da gente encontrar o colo em alguém, em alguma coisa, em alguma religião, em alguma ideologia que vai nos proteger, e a gente vai ficar eternamente assim seguidor daquilo e protegido por aquilo, né?
sabe? Isso daí é uma busca por um estado infantil, né, que infelizmente, né, fez parte de um processo, mas é algo que já não é o momento mais disso. Mas ele faz É, parte de mim, eu confesso aqui, eu sou essa criança ainda que você é a lua em câncer. que sente falta disso tudo, em todos os sentidos, todos aqueles valores, eu tento passar, sabe, para os meus filhos, para os meus netos, mas eles respondem, pai, vô, a época é outra. E eu tenho que respeitar isso, mas eu não consigo abrir mão, e jamais vou conseguir, porque eu não quero conseguir, a verdade é essa. Eu quero viver com essas lembranças, com essa infantilidade, continuar sendo essa criança que tem saudade do passado. Trabalho no futuro, mas eu tenho saudade, nossa, o colo materno, os amigos, os professores, então, né? as brincadeiras, a pureza, a conversa que a gente tinha, mas não tinha essas porcarias de celular, mas tudo bem, é evolução, como você acabou de dizer. Né? Cada um no seu momento, né, Grego? Eu isso. também eu curti muito a minha ingenuidade, tá? Nós conversamos muito no privado, vezes, você me contou as coisas que você viveu, isso aqui é bacana, pô. E às vezes, né, o que acaba acontecendo é muito interessante, né? Às vezes eu entro em algumas situações ainda com aquela mesma ingenuidade, né? Mas o que acaba acontecendo depois, é claro que eu dou, né, assim, dou com os burros na água, como se diz, mas o que acaba acontecendo, no final das contas, apesar da frustração e etc., né, eu faço uma análise de mim mesmo e fico feliz, sabe? Porque eu falo, poxa, apesar de tudo o que aconteceu, eu ainda não perdi isso. Né? Eu ainda não perdi essa ingenuidade, sabe? Que é, cara, mas eu sou demais. Tem, por exemplo, tá? Vou confessar aqui, né? Cara, você quer me ver assim, chorar, assim, parece uma carpideira, sabe? Põe aquela música dos 7 anõezinhos saindo da mina, sabe? Aquilo acaba comigo. É isso que eu digo, pô. A gente era feliz, rapaz. A gente ficava lá comendo pipoca com limonada. É muito louco. Isso aí, muito louco. Assim, eu volto lá para a primeira vez que eu vi aquele filme, lá no Cine Ipiranga, em São Paulo, no começo dos anos 60, sabe? Assim, aquela situação toda, né? Aquilo não é só a musiquinha dos anões, é claro, né? Mas assim, ela me arrasta. Isso abrange uma história toda. Ela me arrasta para uma ingenuidade, né? Daquela criança que estava lá, né? Que ainda existe dentro de mim. Claro que existe. E é muito gostoso. É muito gostoso quando a gente entra em contato com a criança interior, né? Porque a criança interior, na verdade, é a nossa conexão com o divino. Eu acho que isso aí é até um fator motivacional. Você lembrar disso tudo é uma motivação para você continuar seguindo em frente. Sim, sim. Não né? tem a menor Você dúvida. lembra, né? Quando a gente falou da arquitetura a geometria sagrada, né? Isso. Que a gente descreveu o templo, etc., né? O altar é exatamente a criança, sabe? Então, quando a gente volta para a nossa criança interior, né? Na verdade, é a partir dela que a gente faz a conexão com o divino, sabe? E essa, por quê? Porque essa criança interior, ela vai ela é interessante, que ela é a questão do passado e do futuro ao mesmo tempo. Né? Mas, é claro, criança interior é uma coisa, infantilidade é outra. Né? A gente precisa separar muito bem. Né? Mas ser criança é maravilhoso. E deixar a criança que existe em nós, existe em todo mundo, tem que deixá-la se manifestar de vez em quando. Tem que deixar, tem que externar isso. Né? Você sabe que é muito engraçado, né? Muitas vezes, assim, a gente fala em questões, né? Questões terapêuticas, etc., né? Que é o estar presente, né? O estar presente, quando a gente vai falar isso em termos de astrologia, etc., né? A gente vai falar em casa 5, né? E casa 5 é a criança, sabe? O que vai acabar acontecendo, né? A casa da criatividade, etc., né? O que é o estar presente? Né? Repara numa criança brincando,
quando ela está brincando, ela está imersa naquele jogo de faz de conta dela, e ela não está preocupada lá com o passado, ela não está preocupada com o futuro, ela está vivendo plenamente aquela questão. Né? Por isso que é uma casa de criatividade também, né? E no momento em que ela tá presente naquilo tudo, né? Nesse momento, o que acaba acontecendo, né? Ela entra em contato com alguma coisa superior, ela entra em contato com alguma coisa divina, né? Já que a criança é a essência do divino e etc., né? Então, o que acaba acontecendo, né? Você vê que esse estar presente, criança, vinde a minhas criancinhas e etc., né? Que não é simplesmente você sair abraçando criança que nem político em época de eleição, né? Mas, assim, verdadeiramente ele está falando desse aspecto, que é um aspecto que precisa ser alimentado, um aspecto que precisa ser nutrido. Eu preciso passar por todos esses desconfortos, essas tensões, esses medos, essas ansiedades, essas frustrações todas, né? Mas sem matar a minha criança interior. E por falar nisso, fundamental que essa criança ela continue viva, né? Porque é ela que vai fazer o vínculo com a nossa divindade. E por falar nisso, caso contrário, se isso não acontece, realmente essa pessoa naufraga, no meu entender, né? Porque ela não vai conseguir fazer o vínculo com o divino, né? Sem que tenha que passar por essa pureza, né? Por esse despojamento que essa criança interior representa. Então, por favor, de olhar a casa 5, a minha, depois, né? Essa você me deve. Aí eu vou entender alguma coisa. Estou rindo aqui, porque tem que rir mesmo. René, o nosso papo foi muito legal hoje, muito legal, porque foi lúdico, rolou gostoso. A gente bateu um papo, não fez entrevista, não, foi muito bom. Trouxemos a nossa criança a público aqui, revivemos coisas boas, falamos Você me chamou a atenção logo no começo, tem tantas coisas que são tão evidentes que a gente não percebe, é incrível, né? Que o que você falou na primeira palavra ali, a autotransformação não se dá sozinha. Você sempre precisa de um fator externo. Isso aí gravei agora e já vou usar daqui para frente. Então é isso que serviu para mim, serve para todo mundo também. René, muito obrigado, meu querido, mais uma vez. Eu que agradeço. A gente bater esse papo bom aí, tá bom? É isso aí. Fraterno abraço e até a próxima. Tá, para você também. Abração. Até mais. Obrigado. Papo bom, né? Papo bom. A gente sente tanta falta disso, Eu não sei vocês, mas eu sinto. Eu sinto estar conversando a mesma língua, os mesmos anseios, as lembranças, tudo. São cabeças que pensam similarmente, né? Cada um tem a sua individualidade, como a impressão digital que a gente falou, né? Mas é muito bom falar a mesma língua, como a gente diz. É isso, gente. Por hoje é só. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.